Capítulo 75 – O tempo chegou. Depois de ouvir as palavras de Emma, Faye sentiu que algo estava acontecendo. Como poderia ter sido coincidência que a princesa mais velha esbarrou em Angela na rua e teve uma conversa de coração para coração que levou o dia inteiro? Aquela princesa do Império Zenith era muito esperta. Angela e Emma foram ambas muito ingênuas para cair no jogo de Tanasha. Faye estava quase certo de que a princesa, intencionalmente, esbarrou nelas para roubar muita informação. Embora soubesse o que estava acontecendo, Faye sorriu. Realmente? Há quem não ama uma menina como Angela? Parece que a princesa mais velha do Império Zenith foi encantada pela nossa linda Angela. Certo, Angela, sobre o que você conversou com a Sua Alteza o dia inteiro? Nós conversamos sobre um monte de coisas. Angela corou, devido ao comentário ousado de Faye, e uma expressão tímida apareceu em seu rosto. Ela fingiu mexer no seu cabelo calmamente enquanto olhava para baixo. Angela era muito tímida para olhar para Faye. Ela continuou. Sua Alteza estava muito interessada na história de Chambord. Nós conversamos sobre um monte de histórias antigas de quando o velho rei ainda estava vivo, as figuras atuais influentes em Chambord, e, claro, a guerra defensiva que acabou de acontecer. Alexander, Sua Alteza realmente admira suas ações quando você atacou as tropas inimigas inteiras por si mesmo. Ela disse que você é um rei bravo e inteligente que vale todo o nosso respeito. Faye só podia rir amargamente, para si mesmo, diante deste relato. As duas meninas ingênuas caíram completamente na armadilha daquela princesa mais velha. Depois de hoje, Tanasha provavelmente sabia todas as coisas que deveria e até o que não deveria, incluindo todas as misteriosas e bizarras incidências que aconteceram com Alexander nos últimos dias. Nós também falamos sobre a... Enquanto Angela estava falando, de repente ela ofegou. Esta menina, pura e inocente, finalmente percebeu algo. Ela ergueu a cabeça e olhou para Faye, perguntando timidamente. Alexander, eu disse algo que eu não deveria ter dito. Faye sorriu enquanto balançava a cabeça. Não, as coisas que você disse não são importantes. Angela, não vamos falar sobre isso agora. Eu tenho algo para te mostrar. Preciso que você me dê sua opinião. Faye agarrou a mão macia de Angela e caminhou em direção ao palácio principal. Angela fingiu tentar puxar a mão dela, mas depois de algumas tentativas mal-sucedidas, ela desistiu e deixou Faye segurar sua mão. Emma, que estava atrás deles, viu a cena toda e começou a rir. Emma não o seguiu. Faye não queria que Angela soubesse o que realmente aconteceu. Mesmo que Angela não tivesse com Tanasha, ela definitivamente descobriria sobre o que acontecia em Chambord por outros meios. Ele nunca esperava esconder algo de Tanasha. Logo chegaram ao palácio principal. Faye tirou uma pele delicadamente curtida de animal, que era macia e tão fina quanto papel. Ele também tirou uma pena e começou a desenhar sobre ela. Embora estivesse estudando para ser um linguista, ele adorava fazer esboços e era muito bom nisso. Rapidamente, uma série de desenhos vívidos apareceu na pele animal. Angela ficou de lado e observou quieta. Sua confusão inicial tornou-se uma compreensão áspera, em seguida ela encarou Faye, surpresa. A menina inteligente finalmente sabia o que Faye estava desenhando na pele animal. Quando ele estava quase terminando, eram uma série de desenhos de roupas de aparência estranha. Ei, feito! O que você acha? Angela, deu uma olhada. Se fizermos roupas de acordo com esses desenhos, você gostaria de usá-las? Faye apontou para a pele animal e perguntou orgulhosamente. Os desenhos que ele fez foram cuidadosamente planejados. Depois de levar em conta a história e cultura no continente Azeroth, ele não desenhou quaisquer roupas como jeans, meias e minissaias. Havia um total de 10 projetos. Os 5 desenhos femininos se assemelhavam aos europeus crinolinas. Faye tirou a referência das roupas das mulheres do filme Piratas do Caribe e tentou fazer com que cada design fosse muito elegante. Os 5 desenhos masculinos estavam mais próximos da roupa dos homens modernos. A principal mudança foi que Faye adicionou calças. Os homens de Chambord não usam qualquer calça e é muito desconfortável, então Faye acrescentou calças nos desenhos.
Angela segurou a pele de animal em suas mãos e encarou os desenhos. Seus longos cílios tremeram como se estivessem fazendo cócegas no coração de Fei. Ela olhou para eles de perto e abriu sua boca bonita em surpresa. Alexander, estes vestidos são tão bonitos, eu gosto muito deles, mas, o que são? Angela apontou para algumas partes sobre os desenhos e perguntou curiosamente. Fei deu uma olhada nessas partes e explicou pacientemente a função de cada peça. Alguns vestidos, em Piratas do Caribe, eram bastante sofisticados e complicados de fazer. Fei simplificou muito usando seu entendimento, mas Angela ainda precisou perguntar várias vezes. Felizmente, as mulheres nasceram com um grande instinto de roupa. Afinal, depois de algumas explicações mais detalhadas, Angela tinha se apaixonado completamente por estes 5 conjuntos de desenhos de roupas femininas. Eu não posso esperar para usar esses vestidos. A menina bonita disse. Fei riu. Parecia que a busca humana pela beleza era comum, não importa onde fosse. Os 10 projetos representavam uma era e uma civilização diferentes e rapidamente conquistaram a futura rainha. Isso lhe deu um pouco mais de confiança no de seus planos futuros. Angela, eu deverei estar muito ocupado nos próximos dias. Você e Emma podem me ajudar a fazer esses conjuntos de roupas e depois me contar o resultado. Fei perguntou. Sem problemas. Tia Sophia, Laura, Dani, tio Lavriense e eu estamos muito próximos. Eles são os melhores alfaiates em Chambord. Nós definitivamente podemos fazer essas roupas no menor espaço de tempo. Angela estava muito feliz que ela finalmente seria capaz de ajudar Alexander. Ela concordou sem qualquer hesitação. Ah, isso é ótimo. Fei estava animado. Ele revirou os olhos e de repente disse de novo. Angela, para lhe agradecer, decidi criar um presente especial para você. Depois que ele disse isso, ele pegou a pena de novo e começou a desenhar em outra folha de pele de animal. Angela ficou muito feliz. Ela não podia esperar para ver o que Fei estava criando especialmente para ela. No entanto, até Fei terminar, ela não tinha ideia do que estava sendo desenhado sobre a pele de animal. Havia 3 fitas finas conectando 2 panos circulares juntos. Embora parecesse familiar, a menina ingênua não conseguia imaginar o que era. Isso também é roupa. Como eu uso esta coisa? Onde eu a uso? Depois de ver o olhar intrigado no rosto de Angela, Fei sussurrou na sua orelha para explicar. De repente, 2 nuvens vermelhas apareceram no rosto branco e fino de Angela. Ela olhou fixamente e com raiva para Fei. Em seguida, uma expressão tímida cobriu o seu rosto e ela saiu correndo do palácio principal. Nos dias seguintes, ocorreram um par de coisas estranhas em Chambord. A primeira coisa foi que o ganancioso e vicioso diretor Oleg mudou drasticamente sua atitude. Inesperadamente ele gastou seu próprio dinheiro e arrumou a velha casa de cura para os soldados feridos. Ele também começou a renovar o lugar. Segundo suas palavras, ele estava seguindo as instruções do rei construindo uma nova prisão para manter prisioneiros que cometessem crimes menores. Foi uma grande comoção. Os cidadãos de Chambord poderiam, finalmente, deixar de temer aquele terrível inferno, a prisão de ferro, masmorra de água. Antes, alguns cidadãos que só ficariam presos por alguns meses, por causa de disputas e lutas entre vizinhos ou coisas menores, acabavam morrendo na prisão devido às doenças causadas pelo ambiente frio e úmido. A nova prisão definitivamente resolveria esse problema. Depois de saber sobre isso, muitos cidadãos ajudaram, voluntariamente, na operação da construção da nova prisão. Oleg ficou surpreso e animado ao mesmo tempo. Com mais mão de obra, a duração do projeto poderia encurtar enormemente. A segunda coisa era que todas as noites, o bravo e honorável rei Alexander apareceria na Praça de Pedra, no lado norte do castelo, e contaria histórias para as crianças do reino. Rapidamente, as histórias do maligno mestre mago Bumblebee e seu servo Sam, o druida Garfield e suas bestas conjuradas que viajaram para o oeste e mataram o dragão, a pura Branca de Neve e os 7 guerreiros anões que a ajudaram a derrotar a rainha Alice e salvar o reino, começaram a se espalhar em Chambord através das crianças.
Pouco a pouco, além das crianças, até mesmo os adultos começaram a vir para a praça e ouvir as histórias do rei. Depois de alguns dias, as pessoas surpreendentemente viram o rei Alexander usando um conjunto de roupas de aparência estranha, que ninguém tinha visto antes. Embora as roupas parecessem estranhas, os cidadãos de Chambord rapidamente se acostumaram com isso. Depois de vê-lo por um tempo, os cidadãos sentiram, gradualmente, que as roupas usadas pelo rei Alexander eram formidáveis. Os 2 tubos de pano, especialmente, pareciam excelentes e mantinham aquecidos. Finalmente, no 8º dia, Fei chegou à praça e trouxe um carro inteiro dessas roupas especiais. Como presente, ele os entregou às crianças e às famílias pobres. Estava chegando no final do outono e o tempo estava ficando mais frio. Essas roupas podiam ajudar os cidadãos mais pobres a ficarem mais aquecidos. Claro, Fei também queria que essas roupas se tornassem populares em Chambord através deste método. Seu objetivo primordial era, pelo menos, fazer com que os cidadãos começassem a gostar de usar calças. A terceira coisa foi que, na noite do 10º dia depois que Fei terminou sua sessão de histórias, ele anunciou, como rei, uma nova lei. Todas as crianças, entre 6 e 15 anos, teriam que tirar 1 hora diariamente para receber todos os tipos de treinamento da Academia Civil e Militar de Chambord. A lei foi registrada no livro de leis do reino, então tinha que ser cumprida e nenhum pai ousaria deixar de fazê-lo ou então seria considerado ilegal. A chamada Academia Civil e Militar de Chambord foi estabelecida na mansão do ex-chefe do governo Bazer. Depois de alguma reestruturação simples, o ambiente e a condição eram muito boas. O que fez todos ficarem alucinados em Chambord foi que os professores da academia incluíram pessoas como o guerreiro número 1 Frank Lampard e o novo guru militar Brock. O rei Alexander assumiu pessoalmente o papel de diretor da academia. Depois de ouvir sobre os professores e instrutores da academia, todos foram matricular seus filhos na Academia Civil e Militar de Chambord. Algumas famílias pobres ainda estavam preocupadas com o alto custo, mas depois de ouvir que a academia não cobrava taxas, todos os seus medos desapareceram. No continente Azeroth, onde as pessoas seguiam a regra da selva, não havia um único pai que não quisesse que seus filhos se tornassem guerreiros fortes ou magos poderosos. Estes sonhos eram inacessíveis para eles, mas depois de ouvir o decreto do rei Alexander, seus sonhos, antes inacessíveis, estavam se aproximando deles mais do que jamais imaginariam. Eles podiam até sentir o cheiro. Todos entendiam que a palavra dom era mais apropriada do que a palavra decreto. Este era um dom generoso do rei Alexander. Deixar seus filhos serem instruídos pelos fortes guerreiros era uma oportunidade para essas crianças mudarem seus próprios destinos e vidas. Grande e misericordioso rei Alexander! Chambord nunca estivera tão ocupado e alegre como nesses últimos dias. O jovem rei Alexander continuou a trazer, para seus súditos, uma surpresa inesperada após a outra. Os cidadãos tinham se acostumado a usar as calças bonitas e confortáveis enquanto conversavam e bebiam. Quando eles orgulhosamente falavam sobre seus filhos ou filhas sendo elogiados pelo Sr. Lampard, eles eram sempre tentados a gritar "Viva o Rei!". Eles comemoravam batendo seus copos de vinho juntos, enviando ao seu jovem rei os melhores desejos de forma colossal. Claro, Fei não relaxou nesses 2 dias. Exceto por cuidar de assuntos insignificantes, ele passou 1 tonelada de tempo na biblioteca real. Ele leu quase todos os livros e sua compreensão do continente Azeroth cresceu exponencialmente. Ao mesmo tempo, Fei não desistiu de avançar as várias habilidades do mundo Diablo. Seu bárbaro já estava no nível 20. O feiticeiro era nível 10, seu paladino e seu necromante eram nível 12. Ele também tinha acumulado cerca de 1 dúzia de garrafas de poção Hulk. Durante esses dias de pesquisa e experiências, Fei quase entendeu completamente os efeitos dessa poção mutante. Ele sentiu que era hora de usar esta poção para aumentar a força dos líderes em Chambord.